Como é que você faz quando o pênis falha na cama? Quando não é possível acontecer uma penetração e aquele silêncio ensurdecedor tomam conta das duas pessoas que estão ali. Bom, meu nome é Ellen Santoro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso da perspectiva feminina. Dentro da nossa sociedade machista e muito falocêntrica, o homem tem sempre que estar com o pênis ereto. E quando isso não acontece na situação da relação sexual, é uma coisa que constrange a ambos, porque a gente não teve educação sexual, a gente não sabe como lidar com isso. E nós vemos relação sexual apenas como o ato da penetração, ou seja, muitos mitos que envolvem esse momento. E a gente precisa desmistificar. Não faz o menor sentido. Por quê? Primeira coisa, uma relação sexual já começa no beijo. O beijo é um tipo de relação que está se estabelecendo entre duas pessoas. E aí tem o toque, que a gente esquece o quanto esse corpo é totalmente orgástico. Eu brinco que da ponta do cabelo até o dedo do pé. A gente tem uma pele imensa, extensa, que arrepia quando você sabe tocar. E saber tocar não significa que eu tenho que tocar de uma determinada forma, mas tem a ver com descobrir como aquela pessoa que está ao meu lado quer ser tocada. Se ela quer ser tocada de uma maneira mais leve, suave, ou de uma maneira um pouco mais aquela pegada. Se a gente está tocando com uma pena ou de repente com uma palmatória, isso vai do gosto de cada um, não tem certo ou errado. O certo é que a gente possa ter relações sexuais mais saudáveis e não pensar na penetração. A penetração tem que ser agregadora, mas não uma coisa autoritária, imposta. Por isso que muitos homens acabam tendo uma disfunção erétil de tanta pressão, de tanta performance. E aí, mulher, se você também fica nesse discurso falocêntrico, nada contra você gostar de penetração, ok? Mas se você fica nesse discurso falocêntrico, em que na hora do vamos ver, a coisa não acontece e vocês param e ficam naquele silêncio, naquele climão, cada um com cabeças borbulhantes, acabou a relação. Por que não, ao invés disso, continuar numa brincadeira? Esquece o pênis. Vai lá curtir esse corpo inteiro, tanto o seu quanto o dele. Vai lá descobrir zonas erógenas, porque a gente está fixado apenas nos genitais. E a gente pode descobrir milhões de outros lugares. Nós somos orgásticos por natureza, então qualquer parte do corpo pode fazer você ter um orgasmo. E acredite, isso acontece e é muito bom. Quando a gente sai desse lugar tradicional e vai descobrindo, mesmo que seja numa relação única, mesmo que seja a primeira vez. Sabe uma coisa que eu ouço? Ai, a gente precisa ter mais intimidade para eu falar certas coisas. E eu ouço isso depois que a pessoa já teve uma relação sexual. Mais íntimo do que uma relação sexual? Não sei, fico em dúvida. Se você tem dúvidas, mande aqui para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder e estar junto com você.